Olha, meus queridos, tinha uma coisa no céu e caiu. É um pássaro? É um avião? Não, é a taxa Selic. Não se pode dizer que a Selic estava a 13,75% desde o ano passado. Bom, uma das queixas do Lula durante esses 7 meses, entramos no 8º mês de governo, foi o valor expressivo, a percentagem alta da taxa Selic. Aí ele fala, aqueles discursos dele, não dá para fazer nada com 13,75, etc. e tal, mas ele esquece, tem uma memória curta, né? Que no primeiro e no segundo mandato dele, a média da taxa Selic foi maior do que 13,75. Né? Tava bem mais de 20 quando ele entrou. E um pouco menos do que o valor atual quando ele saiu. E quando ela caiu na Dilma, ela caiu na canetada e a gente lembra a maravilha que ela gerou no país. Bom, pois bem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, o Copom, se reuniu ontem. E baixaram. Estava todo mundo apostando que ia cair só 0,25, mas caiu 0,5, Ricardo Rosso. Por quê? Né? Tinham alguns especuladores mais arrojados que diziam é 0,5%. A maioria estava falando é 25, é 25, é 25. Agora a gente vai olhar o país, tá? Os investimentos internacionais, que a Secom diz o mês passado, dia 3 de julho, que nessas viagens todas do Lula e os gastos com viagem neste semestre comparado com o semestre anterior, a alta foi de 1.145% com viagens, e a Secom falou em 3 de julho do ano passado, exato um mês atrás. Ah, mas o Lula ele trouxe 111,5 bilhões de reais em investimentos. Só que ninguém viu este dinheiro. Até o momento ninguém viu este dinheiro e até se queixou lá na Selacue, né, que o pessoal promete e não entrega. Bom, nós não vimos esse dinheiro entrar. Nós não vimos a taxa de desemprego recuar. Ela subiu e recuou na última medição, né? E ela está na casa dos 8%. Ou seja, está a mesma coisa. Tudo como antes no quartal de Abrantes. A reforma tributária, ela está muito louca. Ninguém sabe o que vai vir disso aí. O arcabouço fiscal parece que virou arcabouço fiscal, porque o Senado mexeu, voltou para a Câmara e ninguém está contente com isso. Ou seja, a estrutura não mudou absolutamente nada e, na véspera da reunião do Copom, um grupo de especialistas ouvido pelo jornal Estado de São Paulo falou, olha, para o Haddad conseguir fazer o 0-0 no ano que vem que ele propôs, ou seja, o que gastar vai entrar e vai ficar empatado e o caixa vai ficar zero, o governo ele precisa de 100 bilhões de reais extra. O que mudou para cair 0,25? É o cenário internacional, é a cobra, é o pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um não sei o que no pé? O que aconteceu? Boa tarde, Pavinato, meu amigo, meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Pavinato, primeiro ponto, é muito importante dizer que não se baixa a taxa Selic na canetada. Nós já vivemos isso e não queremos viver isso novamente. Dito isto, taxa Selic é uma composição de vários fatores. Condição fiscal do Estado brasileiro, corte de gastos que eventualmente o governo pode fazer, controle das contas públicas, relação, como está o cenário internacional e um muito importante, inflação. Se a inflação está controlada, está contida, está no sentido de queda, está no sentido de alta. O presidente do Banco Central veio trabalhando na manutenção dessa taxa de juros, e detalhe, não é o presidente, é o Copom, que é um comitê, é um conjunto de pessoas que faz essa análise. Inclusive ontem, para baixar essa taxa de juros, a votação nesse conselho foi empatada. Quem desempatou foi o presidente Campos Neto. Então, para se baixar essa taxa de juros, se analisa todos esses fatores. Não é uma brincadeira, não é uma coisa simples. Há uma pressão do governo há muito tempo, do ministro Haddad, do presidente Lula, de vários atores políticos no Brasil, pressionando o presidente Campos Neto para que baixasse a taxa de juros. E o Campos Neto resistiu por um período de tempo porque não tinha essa certeza da inflação. A inflação vem se demonstrando controlada.
E esse, na minha opinião, junto com o cenário internacional, foram os dois fatores que fizeram com que essa reunião do Copom agora em agosto, que já era esperada por todo o mercado, sim, uma parcela do mercado esperava 0,25%, uma outra parcela do mercado apostava em 0,50% e aconteceu de ser 0,50%. Então, no meu ponto de vista, depois de ter segurado, depois de observar o controle da inflação, o comitê, mesmo de forma dividida, é importante dizer isso, vale lembrar que essa votação já contou com 2 indicados do presidente Lula, dentre eles o Galípolo. Então, mesmo com uma votação decidida, aí sim, com o voto de Minerva... Quantos votam no Copom? 9. 9? Então, o Lula ganhou 2 votos, vamos dizer assim, com esses 2 indicados. Exato. Então, não foi esse o fator para a queda. Não foi esse o fator. Não foi esse, né? O governo está a mesma coisa. Exato. É o mesmo. É o mesmo. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Exato. Ai, que vontade de cantar para espantar os males, sabia, Elaine? É. Nossa Senhora, eu tô um vinagre desde ontem. Desde ontem. Então, o cenário internacional favoreceu alguma coisa? Porque a gente sabe que a inflação estava sendo segurada aqui por conta dos juros altos. Exato. E o mês passado nós tivemos uma deflaçãozinha de 0,06%. Exato. Não é? Foi isso? Foi isso. É um conjunto de tempo, Pavinato. Então, está se segurando essa taxa em 13,75 há algum tempo, ok? Como a inflação mostrou um declínio, um ligeiro declínio, o Banco Central, o Copom, resolveu apostar nessa queda de juros. Então, houve 0,5 ponto percentual nessa reunião. Agora, é analisar como o mercado vai se comportar, principalmente como a inflação vai se comportar, para então, na próxima reunião do Copom, já há uma especulação no mercado, para que até o final do ano de 2023, essa taxa possa chegar a 12%. É uma estimativa de uma parte do mercado no Brasil. Vai acontecer isso? Não sabemos. Tudo vai depender do comportamento, de novo, se vai aprovar de fato ou não o arcabouço fiscal, a reforma tributária, se vai sair ou não do papel, como vai estar a economia internacional nesse processo e a nossa inflação. Se a inflação continuar contida com uma linha de declínio após essa redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, é possível que na próxima reunião do Copom ainda tenhamos uma nova queda. Mas o posicionamento... É possível. O que você acha? O que pode acontecer para cair A mais? expectativa, né, do mercado é que a gente tenha até final de 2024 uma taxa básica de juros de 9%. Né? O que é isso? O gerente endoidou? O gerente endoidou! Exato. O Haddad, toda a equipe econômica tem trabalhado nessa meta, nessa perspectiva para até final de... E qual é a meta? Está fixada a meta? É 9%. Ah, achei que não estava fixado e quando chegasse nela dobrava. Dobrava. Aí ia para 18. Exatamente. Não, nesse caso ela vai cair, ela não vai dobrar. Muito bem. Agora, eu fico vendo, essa questão tributária me preocupa muito, Elaine, porque nós perdemos, né, uma noção do que vai ser o tal do arcabouço fiscal. Ninguém sabe como vai vir isso aí. E já a proposta dele era uma proposta escorada na arrecadação. O Brasil vai pagar suas contas tirando do povo, sempre, né? Sempre tirando do povo. Aí veio a PEC da reforma tributária, que eu acho um horror, continuo achando. Mas eu tenho... Vou fazer aqui um pouquinho a Regina Duarte, eu tenho medo, tá? Eu tenho medo porque não tem alíquota na PEC, porque isso pode ser votado por lei complementar, e porque ninguém sabe se vai aumentar ou se vai subir imposto. A Secretaria Especial da Reforma Tributária diz que vai descer, né? Agora, ela não apresenta números. Quem está fazendo número está dizendo que vai aumentar. E a gente sabe, o governo controlando emendas, ele vai controlar a alíquota desse IVA. Esse IVA que era duplo, agora já virou quíntuplo. Né? E o presidente e os governadores, porque tem o IVA nacional, o IVA, o CBS da União, e depois tem aqueles que foram por lobby. Arerê, um lobby com você. E esse fator de aumento de carga tributária, ele é um aspecto que causa inflação, mas não por aumento de preço, por aumento de tributação. Então, é uma espécie de subida de preço que obriga o fornecedor, se ele quiser ter cliente, a baixar os custos.
né? É uma inflação muito doida essa tributária. Será que isso é um fator também? O Banco Central está contando com um aumento de carga tributária para a segurada dos preços livres de tributo? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem pelo Grupo Jovem Pan. Vamos lá. O que é a taxa básica de juros para quem está em casa, né? A taxa básica de juros, para que ela serve? Ela, na verdade, ela é o pilar, né, para a política de crédito no Brasil. Então, ontem mesmo me perguntaram, mas ela não impacta na vida do brasileiro amanhã? Claro que não. Em curto prazo, você hoje vai chegar no banco e lá a sua taxa de cartão de crédito, de conta, cheque especial, provavelmente vai estar no mesmo patamar. Essa taxa ela vai ser aí um parâmetro para a economia como um todo, para a geração de crédito na economia como um todo, e ela vai impactando ao longo do tempo, né, a longo prazo. E aí, Pavinato, respondendo a sua pergunta, a gente tem dois tipos de inflação, a de demanda e de oferta. Então, quando a gente fala de tributação, lá na frente, ela pode impactar sim, mas a gente hoje não tem no Brasil o cenário de uma inflação de demanda. Inclusive, a inflação caiu esses últimos meses e vem caindo, porque este ano nós tivemos uma safra recorde no Brasil de grãos, né? E a gente sabe que o agronegócio é o motor principal da economia brasileira. Então a gente teve, graças ao clima, a gente teve aí uma grande safra de grãos que ajudou justamente o setor de alimentos retrair aí o aumento de preços. Além disso, a gente teve aí também a ajuda de uma queda pequena, mas expressiva no preço do barril de petróleo lá fora, né, no petróleo. Então isso tudo colaborou para que a gente tivesse uma inflação caindo. Mas vamos lá, mas é só a inflação o parâmetro, por exemplo, para ontem o cupom ter baixado a taxa de juros? Não. Esse é um dos fatores, né? Seria o fator mais importante e preponderante se a gente estivesse falando de uma inflação de demanda, que não é o caso do Brasil, porque a gente vive numa recessão. A gente tem aí famílias, quase 80% das famílias endividadas, a gente tem uma taxa de desemprego que vem caindo, mas estava alta, a gente acabou de sair de uma crise da pandemia do Covid-19, então não é este o cenário, obviamente, né? A gente tem uma crise no varejo, né, com quebra aí das principais empresas, enfim. O que vem fazendo com que o Banco Central tenha aí decidido por uma queda da taxa de juros é justamente a perspectiva futura. Então, a gente tem, por exemplo, uma Fitch aumentando lá fora, né, a taxa de confiabilidade na economia do Brasil, né? Você teve um aumento ali da confiança, o que sinalizou positivamente para que venha investimento estrangeiro para o Brasil. Você tem uma queda da inflação, você já tem aí um desenho do arcabouço fiscal, ainda que ele não esteja aprovado, mas você já tem o desenho dele. Você tem aí agora uma maior confiança do mercado financeiro, principalmente quando a gente chama ali do Faria Lima, né, da Faria Lima, porque é onde hoje se concentram as empresas do mercado financeiro, já confiando na pessoa do ministro da Fazenda, Haddad, né, como técnico, né? Então, ele conseguiu ter aí, se distanciar da figura de Lula, que é, sem dúvida alguma, polêmica ainda porque está atrelada à política. Haddad vem conseguindo se afastar e criar esse personagem, esse ministro técnico. É isso que me preocupa, que é um personagem. Não, mas com função técnica. Quando eu falo personagem, no sentido de ele tem uma função técnica. O Haddad, como função técnica, ele tem desempenhado um bom trabalho, ele tem passado confiança para o mercado e é isso que importa. Eu acho que o mercado ele aceita qualquer coisa para vender carteira. E um ponto importante também, Fabiana, é que um dos posicionamentos... carteira de investimento. Um dos posicionamentos do mercado é justamente o lado político do Haddad, que no primeiro momento se imaginava que poderia ser ruim pela proximidade com o presidente
presidente Lula. Não foi o cenário. Não foi só... Foi o meu microfone. O microfone. A proximidade dele com Lula no primeiro momento e ele não ser estritamente um nome técnico assustou o mercado no primeiro momento. No segundo momento, essa habilidade política do Fernando Haddad em transitar no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, em dialogar com os agentes políticos que aprovam a legislação, se mostrou interessante para o mercado financeiro. Então o mercado começou a olhar e falar, olha, ele tem se mantido mais neutro com relação aos posicionamentos e às falas do presidente Lula e ele tem um bom trânsito no Congresso Nacional. Isso pode ser um fator importante e positivo para a economia brasileira. Ele tem conseguido, por exemplo, fazer ali uma boa relação de comunicação, de discussão com, por exemplo, Arthur Lira, né? O Haddad tem tido aí esse jogo de cintura de combinar aí as agendas, as pautas de votação. Com o arcabouço ele fez isso, agora com a reforma tributária ele tem conseguido conversar bem com Arthur Lira. Foi em vão agora que a gente vê todo esse movimento, vai no Senado, mudar tudo, vai voltar para a Câmara, o Lira já mostra descontentamento e aí ninguém sabe de nada.